Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Essa aula é destinada aos alunos de 1901 e eu vou falar um pouco sobre intertextualidade. Antes da gente começar a falar sobre intertextualidade, eu vou fazer o seguinte: eu vou ler um trecho de um poema chamado Canção do Exílio, que é do Gonçalves Dias, que diz: Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. E aí, se eu ler agora o texto, por exemplo, do Carlos Drummond de Andrade, em que ele diz, poema, né? Meus olhos brasileiros se fecham saudosos, minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Eu tão esquecido de minha terra, ai terra que tem palmeiras, onde canto sabiá. E aí, se eu for ler o outro texto de um outro autor, dessa vez aqui do Oswald de Andrade, ele diria: Minha terra tem palmares onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Vocês conseguem perceber que esses três textos, eles têm uma certa semelhança? Na verdade, o que está acontecendo aqui é o que a gente vai chamar de intertextualidade, tá? A intertextualidade, de uma maneira geral, se a gente for falar grosso modo, é o quê? É quando os textos eles estabelecem um diálogo entre si. Então, existe uma intertextualidade. Geralmente, a intertextualidade, para você reconhecer a intertextualidade, você tem que reconhecer o texto fonte ou o texto originário, né? Vamos dizer assim. Nesse caso que eu mostrei para vocês, que eu li esses três trechos, o texto fonte originário, o primeiro, né, seria o texto do Gonçalves Dias, Minha Terra tem Palmeiras, onde canto sabiá, as aves que gorjeiam não gorjeiam como lá, né? Enfim, esse é o texto fonte, esse é o principal. E aí, daí se saem derivados desses, que a gente vai ver que tem um diálogo com esse texto, que é o texto fonte. Quando a gente fala de intertextualidade, a intertextualidade ela pode acontecer dentro de um texto, ela pode acontecer num filme. Por exemplo, quando um filme faz referência a um outro filme, ali você está estabelecendo uma intertextualidade. Porque se a gente for pensar na intertextualidade de uma maneira fechada, a intertextualidade só vai estar dentro dos textos. Mas a intertextualidade, se você for pensar de uma maneira mais ampla, ela acontece em todas as formas de arte. Ela pode acontecer de um texto com um filme, por exemplo, Percy Jackson, né? O livro Percy Jackson. Os meus estão ali em cima, nem vai dar para eu pegar. Por exemplo, o filme do Percy Jackson, ele é baseado no livro do Percy Jackson. O livro veio antes. Esse é o texto fonte. Então, o filme do Percy Jackson, seja o Ladrão de Raios ou o Mar de Monstros, que são os dois que nós temos, são intertextualidades porque fazem referência a esses livros, a esses textos fontes. Então, toda vez que eu tenho um filme que é baseado num livro, eu tenho uma intertextualidade. Toda vez que eu tenho um texto que cita um outro texto, eu tenho uma intertextualidade. Claro que a gente vai ter vários tipos de intertextualidade, mas eu quero trabalhar com vocês principalmente dois tipos, tá? Que é a paródia e a paráfrase. Eu acho que a paródia, vocês já devem ter ouvido essa palavra, que geralmente quando a gente fala de paródia, a gente fala muito daquele tipo de música que você pega um determinado ritmo de uma música e coloca uma outra letra, tá? Isso é paródia. Como é que a gente pode definir a paráfrase e a paródia, tá? É porque uma vai ser algo pro positivo, a outra algo pro negativo. Como assim? Por exemplo, quando você tem um texto que ele concorda com o texto original, por exemplo, vamos voltar lá para o exemplo do Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. E aí a gente pega o texto, por exemplo, peço desculpas porque hoje está tendo obra na minha casa e toda hora vai ter barulho. Quando a gente pega, por exemplo, o texto do Carlos Drummond de Andrade, ele faz uma referência direta à Canção do Exílio, ele fala, minha boca procura a Canção do Exílio. E aí ele fala assim, eu tão esquecido da minha terra, ai terra que tem palmeiras onde canto o sabiá.
que ele está fazendo aqui? Ele não está indo contra o texto do Gonçalves Dias, tá? Contra a ideia original do texto do Gonçalves Dias, porque a ideia do texto do Gonçalves Dias é falar dessa saudade que ele sente da terra dele, que é o Brasil. E quando o Carlos Drummond de Andrade escreve esse texto, ele também está falando da saudade que ele tem da pátria e ele usa a canção do exílio. Então, aí o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma paráfrase. A paráfrase concorda com o texto original. Se eu tenho, por exemplo, uma releitura de Chapeuzinho Vermelho, vamos pensar em contos de fadas clássicos, eu tenho uma releitura de Chapeuzinho Vermelho e termina exatamente com o mesmo desfecho do conto da Chapeuzinho Vermelho dos Irmãos Grimm, pode até ser uma releitura passada nos dias de hoje, tá? Em 2020, vamos dizer assim. Pode até ser isso, mas se concorda com o texto original, se dá a mesma ideia do texto original, o que a gente vai ter é uma paráfrase, tá? Agora, se a gente pega, por exemplo, o texto do Oswald de Andrade, que ele fala assim: minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Então ele utiliza o texto da canção do exílio para falar sobre palmares. Aqui é Zumbi dos Palmares, tá? Então ele acaba fazendo o quê? Ele acaba subvertendo o texto original. No momento que ele subverte o texto original, isso é, ele sai da ideia do original, o que ele está fazendo é uma paródia, tá? Então, a paródia ela sempre vai tentar falar o contrário do que fala o texto original ou ridicularizar de alguma forma o texto original, tá? E a paródia ela sempre vai pender para uma certa ironia. Então, a gente sempre tem que pensar nisso quando a gente pensa em intertextualidade. Vocês devem ter visto que aí no site eu coloquei uma capa de um disco dos Beatles e embaixo tem aí um desenho dos Simpsons. Vocês diriam que isso é que tipo de intertextualidade? Vocês acham que é uma paródia ou uma paráfrase? Tá concordando com o texto original ou tá subvertendo, tá indo contra o texto original, que seria a capa do CD dos Beatles? Então, eu acho que isso tudo vale pensar na intertextualidade como algo do texto, mas também como algo que pode ser das artes em geral, tá? Da pintura, da música. Eu vou postar para vocês, como exercício, 2 músicas, tá? Para vocês fazerem a intertextualidade dessas músicas. Lembrando que a intertextualidade, ela às vezes pode aparecer de maneira explícita, tipo, tá na cara que a gente tem uma intertextualidade. Por exemplo, quando o Carlos Drummond de Andrade, ele fala assim: como era mesmo a canção do exílio, tipo, tá na cara que ele vai falar do texto do Gonçalves, entendeu? Tá na cara, ele cita o título do poema. Então, é algo muito explícito. Mas existem algumas intertextualidades que são mais implícitas. Isso, elas não estão tão escancaradas. Tipo, às vezes existe uma intertextualidade em que você vê que uma música ela faz uma resposta a outra, ou um texto faz uma resposta a outro, e isso não fica tão claro. Primeira coisa, é necessário conhecer o texto-fonte para se reconhecer uma intertextualidade. Você não vai saber que um texto está dialogando com alguma coisa se você não conhece o texto-fonte. Fica muito difícil. Então, por isso, sempre que a gente for trabalhar com textos, com a questão de intertextualidade, eu sempre vou procurar mostrar para vocês a fonte e mostrar para vocês ou a paródia ou a paráfrase que se origina dele, desse texto-fonte originário, enfim, tá? Então, é basicamente isso. Façam os exercícios e até a próxima!